Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19 vai dizer assim: a parábola do semeador. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Amém? Amém. Se assenta aí glorificando a Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu fico feliz porque já recebendo a oração aqui, a pastora já trouxe a ministração, né? Deus, ele é fiel e é assim que ele faz. Ele confirma, irmãos, não tem como. Amém? Aleluia, Jesus. Eu recebi um tema que não é um tema, é uma base. A irmã Marina, a pastora Marina, falou para mim assim: olha, não é o tema. O tema é aquele que Jesus colocar no seu coração. Porém, é um tema que vai dizer assim: mulheres fortes também, eu coloquei também lá, desmoronam. O que acontece é que elas não fazem barulho. Vamos de novo? Mulheres fortes também desmoronam. O que acontece é que elas não fazem barulho. Elas aprenderam e elas vão fazer barulho agora. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor aqui no livro de Marcos vai dizer que Jesus, ensinando os discípulos, ele vai contar uma parábola. Eu imagino aquele povo questionando Jesus muitas coisas. Entre elas é: Jesus, por que a ministração é para todos, mas tem aqui alguns? Por que não tem mais alguns? Né? Eu imagino os discípulos perguntando, porque o discípulo ele pergunta, né? Porque ele quer aprender. E Jesus ele vai dizer, através de parábolas, para aqueles discípulos o seguinte: olha, a palavra do Senhor, ela é uma semente. E essa semente, ela está na mão do semeador. E o semeador saiu a semear. E quando ele está a semear, ele não preparou uma terra ali não. Ele falou: eu vou semear porque tem que ser semeado em todos os lugares, para que dê muitos frutos. Então a palavra do Senhor fala que o semeador saiu a semear e algumas sementes que ele carregava caiu à beira do caminho. Todo mundo já conhece essa parábola. Fica ligado aí nesse mistério. Caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu. Aleluia. O meu pastor, meu esposo também, pastor Jeová, ele disse esses dias, numa saudação que ele deu, que essas aves do céu, alguém vai dizer: não, isso não pode. As aves do céu são os espíritos imundos, porque nós temos na cabeça que o inferno está para cá, mas eu creio que ele está por aqui. Acima, viu, irmãos? Entenda. E aí então o pastor Jeová fala que quando o semeador sai a semear, algumas sementes caem pelo caminho, as aves do céu, não é as aves do Senhor não, irmãos, entenda, são 3 céus, pelo amor de Deus. Aí as aves do céu, elas vêm e comem a semente. Comeu, acabou. Mas o semeador, ele continua a semear. E outra cai sobre os pedregais. Pedregais é lugar onde só tem? A Gabriela sabe, achei que ela não ia saber. Pedregais é lugar onde só tem pedra. As sementes caíram na pedra. Tem como você florescer no meio da pedra? Mas o que eu acho engraçado é que o Senhor vai dizer em algum lugar lá na palavra dele que se você calar a boca, as pedras clamarão. Então as pedras, elas não frutificam, mas elas clamam. Amém? Aleluia. Faz barulho. Aleluia, Jesus. Então, fala que caiu do pedregal. Não havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Você já viu aquele povo que, do nada, eu já vou logo aqui para a explicação da parábola, que ela não me falou até que hora que eu tenho. Você já viu aquele povo, igual a irmã Tiffany aqui, novinha? Eu ministrei a palavra para ela, olho no olho, falei: mulher, Jesus é bom. E ele quer te salvar. Ixi, ela ficou numa alegria terrível. Ixi, ela saiu regozijando. Mas de repente, não tinha uma raizinha. Por quê? Porque ela não queria congregar, não. Ela queria só Jesus. Mas ela não queria estar
Jesus e ela não queria fazer o que Jesus estava mandando, não. Ela queria só Jesus. Não era para fazer mais nada, estar na casa junto com os irmãos, não. Aí ela deixou as pedras, que é aquelas que vão clamar daqui um dia. Ela deixou essas pedras tomar de conta dessa semente. Então abafou. E a semente ela não cresce. Por quê? Não tinha raiz, não tinha agulha, não tinha terrinha ali, não tem como florescer, não tem como frutificar. A palavra do Senhor fala aqui fala assim, mas saindo o sol queimou-se. E porque não tinha raiz, secou. Vem o sol. O sol é o quê? É as amigas que olham pra ele e falam, besteira, menina. Pra que usar essa saiona velha? Pra que andar assim? Tem que andar bonita, mulher. Olha, joga esse cabelo pro lado. Aí as amigas do sol quente, elas queimam essa sementinha que foi lançada. Plantei a semente, ela caiu no meio do caminho, pegou a irmã Tífone, minha rabichinha não tinha raiz e não permaneceu, tadinha. Aí a palavra do Senhor fala que e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Ah, é aqui que eu gosto. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que a sementinha caiu no meio dos espinhos. Espinhos, irmãos. Eu lembrei que agora Jesus naquela cruz com a coroa de espinhos. Ele poderia desistir naquele momento e dizer, ei, eu não sou Jesus, não. Não podia? Porque os espinhos estavam furando. Os espinhos estavam machucando a cabeça de Jesus. A palavra do Senhor fala que a semente ela cai no meio dos espinhos. Você já viu aquele crente que ele chega, ele aceita, ele confessa Jesus, ele aceita de coração, confessa com a boca. Porém, quando vem as dificuldades, porque o povo está achando que está na casa do Senhor, que está na presença do Senhor, é só bênção, irmã. Vem para a igreja, a irmã deve ser casada, eu creio, vem para a igreja, irmã. Porque você vindo, seu marido vai ser flores, é culto de mulheres, voltado para as mulheres. Seu marido vai ser só flores. Quando você chegar em casa, eita, mas aquele homem vai estar lindo te esperando. Ah, a casa está toda preparada, não precisa você fazer mais nada. Ah, irmã, você pode viver sua vida de boa, feliz e satisfeita. Ah, não, irmã. A palavra do Senhor fala aqui, a semente cai no meio dos espinhos. Espinhos, irmãos, eles ferem, eles machucam. Quantas mulheres eram para estar neste lugar e não estão? Sabe por quê? Porque foram feridas. Porque não suportaram, a semente até estava tentando frutificar, mas os espinhos que estavam furando, elas não estavam suportando. Aleluia! E quando elas começam a não suportar, a palavra do Senhor fala que os espinhos a sufocam. Quando você está sufocado, a vontade que você tem é de fazer Barulho, pastor, barulho. Faz barulho, mulher. a vontade que você tem é fazer barulho. Aí você vai dizer assim, ah, mas é porque minha semente, ela está crescendo. Aí nós vamos adentrar aqui, no tema da irmã aqui, no tema do cartaz da irmã. Você já parou para analisar que os espinhos é para todos? Ninguém vive, irmãos, em mar de rosas. Ninguém, e rosas ainda tem espinho. Ninguém vive, irmãos, no meio das florzinhas o tempo inteiro, não. Todo mundo passa por luta, por dificuldade. Eu cheguei à conclusão que dentro da igreja, quem anda mancando, com as pernas doendo, com a coluna troncha, não é os pastores, não, são as mulheres dos pastores. Para analisar. Chega numa igreja, não estou falando mais de pastor aqui não, irmãos, pelo amor de Deus. Mas chega numa igreja, ou chega perto de uma irmãzinha que é esposa de pastor, olha para ela e vê se ela está inteirinha, reta. Hoje eu vi duas meninas num lugar que as meninas estavam assim. Falei, oh, Jesus, queria eu ter a postura, mas não tem, irmãos. Não tem não. Sabe por quê? Porque ele é o anjo da igreja, mas porém quem carrega os espinhos sufoca. Quem carrega os abrolhos, a trinheira tudinha aqui, é a mulher do pastor. É verdade. É a irmã que busca, é a esposa que ora. Mas a palavra do Senhor fala que esses espinhos aqui sufocou a semente. E por ser sufocado, não deu fruto. Por que não deu fruto, irmãos? Porque na hora que o espinho começa a sufocar, começa a gritar. Ah, pastora, você fala isso porque você não sabe a minha luta, ninguém sabe.
terreno também. Ninguém conhece a luta de uma mulher de pastor, ninguém conhece a luta de uma vice-pastora, ninguém conhece a luta da irmãzinha, da missionária, ninguém conhece a luta de ninguém, irmãos. Mas a diferença é que mulheres fortes, elas vão vir aqui agora na semente. Porque muitas estão deixando a sua semente no meio dos espinhos e não estão suportando. Estão sufocadas. E se ele gritar para aquele que pode tirar o sufoco: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, elas correm. Ou elas começam a gritar, a fazer barulho demais para o vizinho, para a irmã, para a fulana, para outra fulana. E você sabe o que está acontecendo? Que hoje, as que querem firmar mesmo na presença, elas estão guardando para si. Porque elas não acham ninguém mais de confiança para poder contar. Os espinhos, além de fofocar, eles sufocam tanta pessoa que eles fofocam que a sementinha contou para eles. Eles apontam a sementinha sufocada. E aí eles não aguentam, a semente não aguenta, a semente vai embora. Não suporta. Mas a palavra do Senhor fala: e outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Aqui só vai descer, mas descer. Aleluia, Jesus. Para a glória de Deus, tem sementinha sendo semeada em boa terra. Para a glória de Deus, ainda tem mulher que aguenta tudo, mas não faz barulho. Sabe por quê, irmãos? Se é para fazer barulho, é para entrar para dentro do quarto, fechar a porta e clamar quem pode resolver. Porque fazer barulho para a irmã Tiffany, eu descobri que ela não pode fazer nada, coitada. Aí eu já falei para ela: irmã, você só escuta, fica calada, porque eu preciso falar. Deixa eu só falar aqui quieta, você me dá opinião não, não quero sua opinião não quero conselho não, fica calada. Isadora, não falo mais nada. Gabriela, misericórdia, não falo nadinha para elas. Mas eu digo para Tiffany: Tiffany, calada, só me escuta, mulher, porque hoje eu estou precisando conversar. Esse é o momento na qual eu faço barulho. Falo para ela, aí ela pensa assim: agora ela vai se abater. Levanto, fico de pé. Sabe por quê? Porque quando a sementinha ela foi semeada e ela caiu nessa terra, era para frutificar. Aí, irmãos, deixa eu trazer aqui para vocês. Espera aí. Lá em 2 Timóteo, que eu gosto de Bíblia, viu, irmãos? Para ninguém dizer que eu não preguei Bíblia. 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo... Espera ainda, irmãs. Eu acho que é. 2 Timóteo é o primeiro. É aqui daqui. Agora. É esse aqui mesmo, é porque não deu. Olha, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1, você vai marcar para você ler em casa, do versículo 1 ao versículo 7. Deixa eu tentar ler bem rapidinho aqui. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: você, mulher forte, que teve a sua sementinha, que o semeador saiu a semear e caiu na sua boa terra, fortifica no Senhor. Em meio às lutas, às dificuldades, que você tem que se mostrar forte. Em meio às lutas, às dificuldades, que você tem que esquecer os seus problemas e pensar nos problemas alheios, porque enquanto você cuida, foi falando aqui, enquanto está aqui ministrando, o inimigo está guerreando contra.
Mas quem disse que ele sai vencedor? É você quem vence. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que somos mais que vencedores, mas é em Cristo Jesus. Não adianta vir um problema, a dificuldade, e você deixar os espinhos tomar de conta de você. Não adianta vir as lutas, as calúnias, as dificuldades, e você se afastar do Senhor. Porque o Senhor está dizendo assim: é nas aflições que eu te quero mais perto de mim. É nas aflições que eu te uso cada vez mais. O Senhor não te desampara nas aflições. Se você for ler a Bíblia lá nos primeiros livros, você vai entender daqui para frente que peleja nenhuma é sua, que luta, guerra nenhuma é sua. Todas elas o Senhor luta, o Senhor peleja por você. O problema é que a gente quer fazer barulho, porque se não fizer barulho é porque está vivendo melhor que os outros. A irmã está numa luta, uma dificuldade terrível, porém ela está calada porque ela está falando para aquele que pode resolver. Mas eu não, eu quero barulhar, eu quero gritar mesmo, eu quero contar, eu quero envergonhar. Eu tenho um segredo comigo que quando eu falo, alguém me ofendeu. Quando eu falo, eu perdi meu direito diante de Deus. Porque como ele vai me justificar se eu já fui lá tentar me justificar? Deus, ele te justifica. Mas quando você entrega o seu problema para ele, a causa da justiça, o juiz vai julgar. Porém, tem testemunha a favor, testemunha contra, tem advogado, tem isso, tem aquilo. O grande juiz está para julgar. Não tem como eu dizer: ah, mas a senhora me ofendeu, minha irmã. A senhora me ofendeu e eu não fiz nadinha contra a senhora. Ela vai olhar para minha cara e dizer: fez sim. Foi mesmo. Não adianta. Eu vou dizer que não fiz, ela vai dizer que eu fiz, mas o Senhor está dizendo: cala a boca. Para de fazer zoada, porque quem te justifica sou eu. Não é que você tem que chorar as pitangas sozinha, sofrendo, não. Você tem que achar alguém. Olha aqui, ó, vai dizer bem bonitinho aqui que você tem que procurar alguém. Olha aqui. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvintes, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sabe aquele problema que você tem? Confia em pessoas fiéis a Deus, porque ela vai descer na oração junto contigo. E ela ainda vai testemunhar a bênção recebida junto contigo. Porque se você não testemunhar, ela testemunha por você. Porque eu sou assim, quando nós oramos juntos, porque você não conta o testemunho, eu já conto. Como sou obrigada a guardar o testemunho. Não é, Isadora? E se faltar detalhe, eu conto. Eu atravesso no meio e conto aqui, né? Aleluia, Jesus. Olha aqui que bonitinho, ó. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aí eu queria ler aqui o 8. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com eles viveremos, com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Quando nós sofremos e permanecemos fiéis, o Senhor, Ele continua fiel a cada um de nós. O Senhor, Ele não muda. A estratégia dele de salvação não muda. O plano dele de salvação não muda. O Senhor só quer que a gente permaneça firme. Que a sua semente, dia após dia, porque se a palavra é a semente que tem sido semeada, e você está na casa do semeador todos os dias, recebendo esta palavra, venha de coração aberto para receber nessa boa terra, para dar muitos frutos. E esses frutos são o quê? São as almas para o reino dos céus. Porque através do seu testemunho, tem gente que diz: eu não sei pregar, eu não sei falar, sabe sim, abre a tua boca e conta aquele milagre que Deus fez na sua vida. Se é para fazer barulho alguma vez na sua vida, faça testemunhando o que Deus fez. Conta já o testemunho do que Deus vai fazer, porque é certeza de que Ele faz. Se Ele prometeu. Aleluia, Jesus. No livro de Mateus
Mateus capítulo 3, capítulo 6, versículo 33, vai dizer assim: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O erro das pessoas é receber a sementinha e não valorizar essa sementinha. O erro das pessoas é querer pegar a semente e dizer assim: ei, fica aqui um pouquinho, porque eu tenho que ir ali resolver o problema tal, a questão do tal, o do outro fulano de tal. O Senhor está dizendo: pega a semente e deixa ela frutificar em você, para depois você ir fazer nos demais. Olha, aflição todo mundo vai ter, mas cuida dessa semente para que ela frutifique, para que ela dê frutos. Você já viu que coisa mais linda é quando os meus vizinhos não tem, não. Nunca vi uns vizinhos que nem aqueles. Mas você já viu aqueles vizinhos que tem um pé de limão, que dá muito limão, que eles te dão, uma sacolinha, é tão bonitinho aquilo. Os vizinhos que tem pé de manga, que te dá aquele tanto de manga para você fazer o suco, você passa o ano inteiro bebendo suco de manga, chupando manga. O quê? Abacate, você tem lá e não me deu, né? Abacate, já viu aquele? Nossa, a pastora Marcelene tem uns abacate bons. Aí pega aquele tanto de abacate, taca na sacola nela, lá nem sacola, já não sabe. Aí, irmãos, ela me dá um saco de abacate, eu saio dividindo com os vizinhos. Eu sou uma vizinha boa. Você já viu? Da mesma forma, essa semente que está sendo plantada. Hoje o Senhor está dizendo para você assim: ei, você também vai ser uma mulher forte. Não é só a pastora Marina, não, que passa luta e não desmorona, não faz barulho, não. Você também é assim. Basta só você, como fala, gente, cultivar, achei a palavra, cultivar essa sementinha. Porque quando a luta vier, você vai olhar, a pastora Marina vai falar assim: irmã, e aquela luta? Que luta, menina? Nem lembro mais. Glória a Deus, aleluia. Que luta? Aquela, oi, passou que eu nem vi. Irmãos, tem dia que Deus fala pra nós assim: tá vendo? Olha, irmã, tá vindo um vento forte. Ei, aquela que está aqui, ó, com a sementinha na boa terra, o vento forte vem, balança a bichinha, e balança, com a bichinha magra assim, igual a Isadora, balança a bichinha para um lado, para o outro, nem sente que passou o vento, e tá balançando. Aí Deus usa a vento assim: você tá brigando com o capeta cara a cara. Hã? Nem vi. Você nem vê, irmão, sabe por quê? Porque a sementinha, ela foi plantada em boa terra. Não é proibido pedir ajuda em oração. E jamais. A não ser que a gente queira orar junto com você. Não é proibido pedir ajuda em oração. Mas quando a guerra vem, se dispõe. Vou contar um testemunho aqui. Eu preciso. Eu estava preocupada, né, com a irmã. A filha dela está difícil. E eu preocupada. Não é da minha igreja, não é nada assim. É gente que eu conheço. E eu fiquei angustiada, irmãos. Eu falei: Jesus, vou ter que conversar com ele. Aí eu mandei mensagem para a irmã, né? Eu estava preocupada, ansiosa, aflita. Aí eu estou terminando. Aí, irmãos, eu preocupada com ela. Eu falei: Jesus, me dê estratégia, né? Porque a gente não aguenta, não quero ver essa jovem nessa situação. Mandei mensagem para a irmã. Falei: irmã, você podia vir aqui em casa, né? Para nós conversar. Aí ela não perguntou assim o que era. Ela falou assim: pai, tem que ser pessoalmente? Eu falei: é pessoalmente, queria conversar com a irmã. Pensei assim: vai vir, ela vai tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, né, que eu vou comprar, porque lá em casa não dá pra fazer, não tem queijo. Aí, irmãos, a irmã falou assim: não, vou aí. Ixi, já tô aí, né, velho? Oh, beleza, agora nem almocei, irmãos. Não era porque eu tava de xixi, não, era porque eu pensei: se eu almoçar, aí a irmã vai chegar, eu vou estar almoçando, tadinha. Aí nós vamos orar, vai que nós vamos expulsar o demônio, né? Aí não pode dar barriga cheia, não. Ô, irmão, nem almocei. Esperando a irmã, eu falei: menina, arruma essa cozinha, não quero nem ver comida na minha frente. Irmã, você foi? Que não foi convidada? Pois é, a irmã também não foi, não. Não foi. Aí ela marcou outro dia comigo, foi beleza. Aí eu deixei de ir pro culto pra esperar a irmã lá em casa. A irmã foi? Não foi, irmã.
Não foi. Tem gente que é assim. Quer desmoronar. Quer fazer barulho. Mas na hora que você chama para orar, não quer. Se a pastora falou, tem campanha em favor disso, entra na campanha. Porque só vai perder você. Sua sementinha está sendo lançada nos pedregais, nos espinhos, no meio do caminho. Os passarinhos estão vindo, tá comendo tudo, os urubus, as carniças lá, tudo. Aí leva a sua semente junto. Mas se você deixar a sua semente cair em boa terra, quando ela disser, antes dela dizer, vamos fazer campanha, você já está pedindo, bora levantar uma campanha, vamos orar, porque o povo está precisando, e tem que ser assim. É dessa forma que você vence. Que eu li aqui, irmãos, era buscar primeiro o reino dos céus, né? Irmãos, tem que buscar o Senhor, independente de qualquer coisa. Eu apreciei aqui, quando estou olhando a hora. Independente de qualquer coisa, busque o Senhor. Porque com Ele, você vai fazer barulho, mas é dentro do seu quarto, como diz a palavra. Se alguém disser para você assim, não faz barulho não. Se falei, eu estou baseado na Bíblia, porque o Senhor falou, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ora, porque o seu Deus que te vê em secreto também Ele vai te recompensar e o povo tudo vai vir. Aleluia. Deu para entender, irmãos? Glória a Deus. Mulheres fortes também desmoronam. Porém, a diferença é que elas não fazem barulho. Porque elas não saem contando o problema, elas entregam o problema para quem pode resolver. Glória a Deus. Aleluia. E elas vão prosseguindo, ganhando mais almas. Amém? Eu posso só louvar um hino para terminar e eu entregar aqui? Amém? Vem aqui as meninas louvar mais eu. Eu vou orar as hinos.